Bom dia, amigos queridos, corações já envolvidos sempre por nós, junto a essas vibrações dos guias e mentores, vibrações que nos estimulam a continuar os nossos estudos, a refletir, a orar. Rogamos sempre as bênçãos do Pai Maior, as bênçãos de Jesus, a proteção necessária e a compreensão também para a nossa leitura e as nossas reflexões. Hoje trazemos uma mensagem de Emmanuel que tem como número nesse livro a lição número 103, Estima do Mundo, onde ele nos traz Mateus, no versículo 25 do capítulo 10, onde Jesus disse: se chamaram Beelzebul ao pai de família, quantos mais aos seus domésticos. Muitos discípulos do Evangelho existem ciosos de suas predileções e pontos de vista no campo individual. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes exornam o caráter. Guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não percebe que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem um mundo de benefícios sem que o homem os veja, à feição do que ocorre com o próprio Pai. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para um madeiro afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros quando verdadeiramente devotados à sua causa. O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras que, em muitos casos, lhe anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou Cristo, deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Que Deus, permita essa redenção sempre do mundo. Mas, quando ele aqui, Emmanuel, trata de uma situação muito interessante. Falsas concepções, colocam sombra no olhar de alguns discípulos. Muitos estão zelosos no campo individual e ficam inquietos porque não são reconhecidos. Gostariam de ter um reconhecimento público, que eles fossem mais admirados, ou que fossem lá mais reverenciados. E Jesus, ele coloca, lembrando que Jesus, que era Jesus, não teve esse reconhecimento, não teve aplauso. Por quê? Porque ele sabia se posicionar dentro da lei. Ele não negociava. Ele tinha flexibilidade de compreender todos aqueles que ainda eram tardios, no entendimento. Mas ele não negociava os princípios morais. Assim que é o discípulo de Jesus. Agindo dessa maneira, é lógico que iremos desagradar a muitos, mesmo agindo de modo a não ferir ninguém, mesmo que sejamos muito cuidadosos. Mas, em alguns momentos, alguns nos apartará a tal ponto que nós temos que fazer determinadas decisões. Nossa decisão é com Cristo.
Sempre. Então, nesse momento, quem é que ele fala aqui que realmente acaba se destacando nessa nossa sociedade? Aqueles da área financeira e política. Política, entende-se política, a pessoa que faz política. Não tem aqueles que fazem política? Faz. Que querem ser reconhecidos. Eles estão buscando isso aí. A maioria de nós somos criaturas anônimas. Somos anônimos. Quantos são que são conhecidos aí, bem conhecidos? Muitos estavam sendo conhecidos, né? Chamam atenção até pela sua fraqueza de caráter. Muitos a gente é ilubridiado, né, digamos assim, pela mídia. Mas nós somos anônimos. Eu costumo dizer, graças a Deus eu sou anônima. Graças a Deus. Posso sair, voltar, andar de chinelo, né? Posso ter, graças a Deus, a opinião, minhas opiniões. Então a gente vai pensando, nós somos anônimos e temos que buscar o anonimato. Eu começo a botar muita atenção em cima da gente, às vezes é casca de banana. Será que tem condições de ser muito apreciado e não cair na vaidade? Será? Isso é muito perigoso. Será que já tem dentro de si aquele discernimento, aquela decisão com Cristo para não cair na casa da vaidade? Muitos não têm. Muitos começam a subir em todos os setores. E a vaidade é a própria casca de banana que vai cair. Então eu costumo dizer o seguinte, se o outro fala tanto o lado bom quanto o lado ruim, é o que ele falou. O problema é com o que eu vou ficar. Eu sei, né, que eu não sou o pior e nem sou a luz de ninguém. Então isso tem que estar claro dentro da minha cabeça. E não permitir que ninguém viaje na maionese, né? Assim, na expressão mais jovial, você fala, olha, isso aí é por tua conta, eu não sou isso aí não. Estou aqui no esforço e no trabalho. Mas não temos mais condições de entrar na vaidade. Depois que a gente se conhece, se reconhece muito bem, a gente tem medo de aparecer muito porque vai atrair quem? Aqueles que nós estamos devendo. Não chama muita atenção, vai vir os cobradores aí. E eu ainda estou aqui, Deus já está me permitindo pagar de pouquinho. Então a gente tem que sempre lembrar que nós vamos trabalhar e vamos caminhar sozinhos, sem aplauso. A nossa história é com Jesus, é com nossos mentores e guias espirituais, que são os verdadeiros fiadores da nossa encarnação, são com grupos de estudo, né? E acima de tudo com Deus. E nós trouxemos aqui para encerrar a lembrança aqui de uma carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 9, que ele diz assim: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Que possamos confiar em Jesus. Na hora de escolher, escolhemos o silêncio e a humildade que Jesus nos ensinou. Com muita paz, com muita tranquilidade, continuemos estudando e caminhando. Graças a Deus.